do processo de multas administrativas, capítulo 1, da fiscalização, da autuação e da imposição de multas. Artigo 626. Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou aquelas que exerçam funções delegadas a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Parágrafo único. Os fiscais dos institutos de seguro social e das entidades paraestatais em geral, dependentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serão competentes para a fiscalização a que se refere o presente artigo, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 627. A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimento das leis de proteção do trabalho, a fiscalização deverá observar o critério de dupla visita nos seguintes casos. Alínea A. Quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos ou instruções ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a esses atos, será feita apenas a instrução dos responsáveis. B. Em se realizando a primeira inspeção dos estabelecimentos ou dos locais de trabalho recentemente inaugurados ou empreendidos. Artigo 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, objetivando a orientação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem como a prevenção e o saneamento de infrações à legislação mediante termo de compromisso, na forma a ser disciplinada no Regulamento da Inspeção do Trabalho. Artigo 628. Salvo o disposto nos artigos 627 e 627-A, a toda verificação em que o auditor fiscal do trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal, deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração. Parágrafo 1º. Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado Inspeção do Trabalho, cujo modelo será aprovado por portaria ministerial. Segundo, nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visita ao estabelecimento, declarando a data e a hora do início e término da mesma, bem como o resultado da inspeção, nele consignando, se for o caso, todas as irregularidades verificadas e as exigências feitas, com os respectivos prazos para seu atendimento e, ainda, de modo legível, os elementos de sua identificação funcional. Terceiro, comprovada má-fé do agente da inspeção quanto à omissão ou lançamento de qualquer elemento no livro, responderá ele por falta grave no cumprimento do dever, ficando passível, desde logo, da pena de suspensão até 30 dias, instaurando-se obrigatoriamente, em caso de reincidência, inquérito administrativo. Quarto, a lavratura de autos contra empresas fictícias e de endereços inexistentes, assim como a apresentação de falsos relatórios, constituem falta grave, punível na forma do parágrafo 3º. Artigo 628-A. Fica instituído o domicílio eletrônico trabalhista, regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, destinado a, inciso 1, cientificar o empregador de quaisquer atos administrativos, ações fiscais, intimações e avisos em geral. E 2. Receber por parte do empregador documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos.
Parágrafo 1º. As comunicações eletrônicas realizadas pelo domicílio eletrônico trabalhista dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União e o envio por via postal e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Segundo, a ciência, por meio do sistema de comunicação eletrônica, com utilização de certificação digital ou de código de acesso, possuirá os requisitos de validade. Artigo 629. O auto de infração será lavrado em duplicata nos termos dos modelos e instruções expedidos, sendo uma via entregue ao infrator contra recibo ou ao mesmo enviada, dentro de 10 dias da lavratura, sob pena de responsabilidade em registro postal com franquia e recibo de volta. Parágrafo 1º. O auto não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do infrator ou de testemunhas e será lavrado no local da inspeção, salvo havendo motivo justificado que será declarado no próprio auto, quando então deverá ser lavrado no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade. Segundo, lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sustado o curso do respectivo processo, devendo o agente da inspeção apresentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro. Terceiro, o infrator terá para apresentar defesa o prazo de 10 dias contados do recebimento do auto. Quarto, o auto de infração será registrado com a indicação sumária de seus elementos característicos, em livro próprio que deverá existir em cada órgão fiscalizador, de modo a assegurar o controle do seu processamento. Artigo 630. Nenhum agente da inspeção poderá exercer as atribuições do seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal, devidamente autenticada, fornecida pela autoridade competente. Parágrafo 1º. É proibida a outorga de identidade fiscal a quem não esteja autorizado, em razão do cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da legislação trabalhista, atos de fiscalização. Segundo, a credencial a que se refere este artigo deverá ser devolvida para inutilização sob as penas da lei em casos de provimentos em outro cargo público, exoneração ou demissão, bem como nos de licenciamento por prazo superior a 60 dias e de suspensão do exercício do cargo. Terceiro, o agente da inspeção terá livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação, sendo as empresas, por seus dirigentes ou prepostos, obrigados a prestar-lhes os esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e a exibir-lhes, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho. Quarto, os documentos sujeitos à inspeção deverão permanecer, sob as penas da lei, nos locais de trabalho, somente se admitindo, por exceção, a critério da autoridade competente, sejam os mesmos apresentados em dia, hora previamente fixados pelo agente da inspeção. Quinto, no território do exercício de sua função, o agente da inspeção gozará de passe livre nas empresas de transportes públicas ou privadas, mediante a apresentação da carteira de identidade fiscal. Sexto, a inobservância do disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º configurará resistência ou embaraço à fiscalização e justificará a lavratura do respectivo auto de infração, cominada a multa de valor igual a meio salário mínimo regional até 5 vezes esse salário, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação
situação econômico-financeira do infrator e os meios a seu alcance para cumprir a lei. 7º, para o efeito do disposto no parágrafo 5º, a autoridade competente divulgará em janeiro e julho de cada ano a relação dos agentes da inspeção titulares da carteira de identidade fiscal. 8º, as autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos agentes da inspeção a assistência de que necessitarem para o fiel cumprimento de suas atribuições legais. Artigo 631. Qualquer funcionário público federal, estadual ou municipal ou representante legal de associação sindical poderá comunicar à autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as infrações que verificar. Parágrafo único. De posse dessa comunicação, a autoridade competente procederá desde logo às necessárias diligências, lavrando os autos de que haja mister. Artigo 632. Poderá o autuado requerer a audiência de testemunhas e as diligências que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, cabendo, porém, à autoridade julgar da necessidade de tais provas. Artigo 633, revogada. Artigo 634. Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho, na forma estabelecida por este título. Parágrafo 1º. A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsabilidade em que incorrer por infração das leis penais. 2º, os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão reajustados anualmente pela taxa referencial TR, divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou pelo índice que vier a substituí-lo. Capítulo 2. Dos recursos. Artigo 635. De toda decisão que impuser multa por infração das leis e disposições reguladoras do trabalho e não havendo forma especial de processo, caberá recurso para o diretor-geral de departamento ou serviço do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que for competente na matéria. Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas. Artigo 636. Os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 dias, contados do recebimento da notificação, perante a autoridade que houver imposto a multa, a qual, depois de os informar e encaminhá-los-á à autoridade de instância superior. Parágrafo 1º. O recurso só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova do depósito da multa. 2º, a notificação somente será realizada por meio de edital, publicada no órgão oficial quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido. 3º, a notificação de que trata este artigo fixará igualmente o prazo de 10 dias para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobrança executiva. 4º, as guias de depósito e o recolhimento serão emitidas em 3 vias e o recolhimento da multa deverá preceder-se, dentro de 5 dias, às repartições federais competentes, que escriturarão a receita a crédito do Ministério do Trabalho e Previdência Social. 5º, a segunda via da guia do recolhimento será devolvida pelo infrator à repartição que a emitiu, até o 6º dia depois de sua expedição, para averbação no processo. 6º, a multa será reduzida de 50% se o infrator, renunciando ao recurso, a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10 dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.
Sétimo, para a expedição da guia, no caso do parágrafo 6º, deverá o infrator juntar a notificação com a prova da data do seu recebimento ou a folha do órgão oficial que publicou o edital. Artigo 637. De todas as decisões que proferirem em processos de infração das leis de proteção ao trabalho e que impliquem arquivamento destes, observado o disposto no parágrafo único do artigo 635, deverão as autoridades prolatoras recorrer de ofício para a autoridade competente de instância superior. Artigo 638. Ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio é facultado avocar ao seu exame e decisão, dentro de 90 dias do despacho final do assunto ou no curso do processo, as questões referentes à fiscalização dos preceitos estabelecidos nesta consolidação. Capítulo 3. Do depósito, da inscrição e da cobrança. Artigo 639. Não sendo provido o recurso, o depósito se converterá em pagamento. Artigo 640. É facultado às delegacias regionais do trabalho, na conformidade de instruções expedidas pelo Ministro de Estado, promover a cobrança amigável das multas antes encaminhamento dos processos à cobrança executiva. Artigo 641. Não comparecendo o infrator ou não depositando a importância da multa ou penalidade, far-se-á a competente inscrição em livro especial, existente nas repartições das quais se tiver originado a multa ou penalidade, ou de onde tenha provindo a reclamação que a determinou, sendo extraída cópia autêntica dessa inscrição e enviada às autoridades competentes para a respectiva cobrança judicial, valendo tal instrumento como título de dívida líquida e certa. Artigo 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades administrativas do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança da dívida ativa da União, sendo promovida no Distrito Federal e nas capitais dos estados em que funcionarem tribunais regionais do trabalho, pela Procuradoria da Justiça do Trabalho e nas demais localidades pelo Ministério Público Estadual e do Território do Acre, nos termos do Decreto-Lei 960 de 17 de dezembro de 1938. Parágrafo único. No Estado de São Paulo, a cobrança continuará a cargo da Procuradoria do Departamento Estadual do Trabalho, na forma do convênio em vigor. Título 7A. Da prova de inexistência de débitos trabalhistas. Artigo 642-A. É instituída a certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar, inciso 1, o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei. Ou 2. O inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. Segundo, verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida certidão positiva de débitos trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.
Terceiro, a CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. Quarto, o prazo de validade da CNDT é de 180 dias, contado da data de sua emissão. Título 8 da Justiça do Trabalho, capítulo 1, Introdução. Artigo 643. Os dissídios oriundos das relações entre empregados e empregadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. Parágrafo 1º. As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos órgãos e autoridades previstos no capítulo 5 deste título e na legislação sobre seguro social. Segundo, as questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas à justiça ordinária, na forma do Decreto 24.637, de 10 de julho de 1934, e legislação subsequente. Terceiro, a Justiça do Trabalho é competente ainda para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários, ou o órgão gestor de mão de obra, OGMO, decorrentes da relação de trabalho. Artigo 644. São órgãos da Justiça do Trabalho, alínea A, o Tribunal Superior do Trabalho, B, os Tribunais Regionais do Trabalho, C, as Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízos de Direito. Artigo 645. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se, salvo motivo justificado. Artigo 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados, em regime de mútua colaboração, sob a orientação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Capítulo 2. Das Juntas de Conciliação e Julgamento. Seção 1. Da Composição e Funcionamento. Artigo 647. Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá a seguinte composição. Alínea A. Um juiz do trabalho que será seu presidente. B. 2 vogais, sendo um representante dos empregadores e outro dos empregados. Parágrafo único. Haverá um suplente para cada vogal. Artigo 648. São incompatíveis entre si, para os trabalhos da mesma junta, os parentes consanguíneos e afins até o 3º grau civil. Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro vogal designado ou empossado, ou por sorteio, se a designação ou posse for da mesma data. Artigo 649. As juntas poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer número, sendo, porém, indispensável a presença do presidente, cujo voto prevalecerá em caso de empate. Parágrafo 1º. No julgamento de embargos deverão estar presentes todos os membros da junta. Segundo, na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o presidente. Seção 2. Da jurisdição e competência das juntas. Artigo 650. A jurisdição de cada junta de conciliação e julgamento abrange todo o território da comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. Parágrafo único. As leis locais de organização judiciária não influirão sobre a competência de juntas de conciliação e julgamento já criadas até que lei federal assim determine. Artigo 651. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.
Parágrafo 1º. Quando for parte de dissídio agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Segundo, a competência das juntas de conciliação e julgamento, estabelecida neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. Terceiro, em se tratando de empregador que promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços. Artigo 652. Compete às varas do trabalho, alínea A, conciliar e julgar, inciso 1, os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de empregado. 2. Os dissídios concernentes à remuneração, férias e indenizações por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho. 3. Os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o empreiteiro seja operário ou artífice. 4. Os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho. 5. As ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o órgão gestor de mão de obra, OGMO, decorrentes da relação de trabalho. A linha B. Processar e julgar os inquéritos para a apuração de falta grave. C. Julgar os embargos opostos às suas próprias decisões. D. Impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência. É suprimida. F. Decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Parágrafo único. Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento de salário e aqueles que derivarem da falência do empregador, podendo o presidente da junta, a pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. Artigo 653. Compete ainda às juntas de conciliação e julgamento, alínea A, requisitar às autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. B. Realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelos tribunais regionais do trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho. C. Julgar as suspeições arguídas contra os seus membros. D. Julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas. E. Expedir precatórias e cumprir as que lhes forem deprecadas. F. Exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras atribuições que decorram da sua jurisdição. Seção 3. Dos presidentes das juntas. Artigo 654. O ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de juiz do trabalho substituto. As nomeações subsequentes por promoção alternadamente por antiguidade e merecimento. Parágrafo 1º. Nas 7ª e 8ª regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das respectivas sedes, haverá suplentes de juiz do trabalho, presidente de junta, sem direito a acesso, nomeados pelo presidente da República, dentre brasileiros, bacharéis em direito de reconhecida idoneidade moral, especializados em direito do trabalho pelo período de 2 anos, podendo ser reconduzidos.
Segundo, os suplentes de juiz do trabalho receberão, quando em exercício, vencimentos iguais aos dos juízes que substituírem. Terceiro, os juízes substitutos serão nomeados após a aprovação em concurso público de provas e títulos realizado perante o Tribunal Regional do Trabalho da região, válido por 2 anos e prorrogável, a critério do mesmo órgão, por igual período, uma só vez, e organizado de acordo com as instruções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Quarto, os candidatos inscritos só serão admitidos ao concurso após apreciação prévia pelo Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região dos seguintes requisitos. Alínea A, idade maior de 25 anos e menor de 45 anos. B, idoneidade para o exercício das funções. Quinto, o preenchimento dos cargos do presidente de junta, vagos ou criadas por lei, será feito dentro de cada região, alínea A, pela remoção de outro presidente, prevalecendo a antiguidade no cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido requerida dentro de 15 dias, contados da abertura da vaga, ao presidente do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo ato. B, pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido o critério alternado de antiguidade e merecimento. Sexto, os juízes do trabalho, presidentes de junta, juízes substitutos e suplentes de juiz tomarão posse perante o presidente do tribunal da respectiva região. Nos estados que não forem sede de Tribunal Regional do Trabalho, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Justiça, que remeterá o termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Nos territórios, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região. Artigo 655. Os presidentes e os presidentes substitutos tomarão posse do cargo perante o presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Parágrafo 1º. Nos estados em que não houver sede de tribunais, a posse dar-se-á perante o presidente do Tribunal de Apelação, que remeterá o respectivo termo ao presidente do Tribunal Regional da jurisdição do empossado. Segundo, nos territórios, a posse dar-se-á perante a juiz de direito da capital, que procederá na forma prevista no parágrafo 1º. Artigo 656. O juiz do trabalho substituto, sempre que não estiver substituindo o juiz presidente de junta, poderá ser designado para atuar nas juntas de conciliação e julgamento. Parágrafo 1º. Para o fim mencionado no caput deste artigo, o território da região poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais juntas, a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo. Segundo, a designação referida no caput deste artigo será de atribuição do juiz-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou não havendo disposição regimental específica de quem este indicar. Terceiro, os juízes do trabalho substitutos, quando designados ou estiverem substituindo os juízes presidentes de juntas, perceberão os vencimentos destes. Quarto, o juiz presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ou não havendo disposição regimental específica que este indicar, fará a lotação e a movimentação dos juízes substitutos entre as diferentes zonas da região, na hipótese de terem sido criadas na forma do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 657. Os presidentes de junta e os presidentes substitutos perceberão os vencimentos fixados em lei.
Artigo 658. São deveres precípuos dos presidentes das juntas, além dos que decorram do exercício de sua função, alínea A, manter perfeita conduta pública e privada. B, abster-se de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação. C. Residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se sem licença do presidente do Tribunal Regional. D. Despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções dentro dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a 1 dia de vencimento para cada dia de retardamento. Artigo 659. Competem privativamente aos presidentes das juntas, além das que lhes forem conferidas neste título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes atribuições. Inciso 1. Presidir as audiências das juntas. 2. Executar as suas próprias decisões, as proferidas pela junta e aquelas cuja execução lhes for deprecada. 3. Dar posse aos vogais nomeados para a junta, ao secretário e aos demais funcionários da secretaria. 4. Convocar os suplentes dos vogais no impedimento destes. 5. Representar ao presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição, no caso de falta de qualquer vogal, a 3 reuniões consecutivas, sem motivo justificado, para os fins do artigo 727. 6. Despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regional, ou submetendo-os à decisão da Junta, no caso do artigo 894. 7. Assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários da Junta. 8. Apresentar ao presidente do Tribunal Regional, até 15 de fevereiro de cada ano, o relatório dos trabalhos do ano anterior. 9. Conceder medida liminar até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 desta Consolidação. 10. Conceder medida liminar até decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. Seção 4. Dos vogais das juntas. Artigo 660. Os vogais das juntas são designados pelo presidente do Tribunal Regional da respectiva jurisdição. Artigo 661. Para o exercício da função de vogal da junta ou suplente deste, são exigidos os seguintes requisitos. Alínea A. Ser brasileiro. B. Ter reconhecida idoneidade moral. C. Ser maior de 25 anos e ter menos de 70 anos. D. Estar no gozo dos direitos civis e políticos. E. Estar quite com o serviço militar. F. Contar mais de 2 anos de efetivo exercício na profissão e ser sindicalizado. Parágrafo único. A prova da qualidade profissional a que se refere a alínea F deste artigo é feita mediante declaração do respectivo sindicato. Artigo 662. A escolha dos vogais das juntas e seus suplentes far-se-á dentre os nomes constantes das listas que, para esse efeito, forem encaminhadas pelas associações sindicais de primeiro grau ao presidente do Tribunal Regional. Parágrafo 1º. Para esse fim, cada sindicato de empregadores e de empregados com base territorial extensiva à área de jurisdição da junta, no todo ou em parte, procederá, na ocasião determinada pelo presidente do Tribunal Regional, à escolha de 3 nomes que comporão a lista, aplicando-se à eleição o disposto no artigo 524 e seus parágrafos 1º a 3º.
Segundo, recebidas as listas pelo presidente do Tribunal Regional, designará este, dentro de 5 dias, os nomes dos vogais e dos respectivos suplentes, expedindo para cada um deles um título, mediante a apresentação do qual será empossado. Terceiro, dentro de 15 dias contados da data da posse, pode ser contestada a investidura do vogal ou do suplente por qualquer interessado, sem efeito suspensivo, por meio de representação escrita dirigida ao presidente do Tribunal Regional. Quarto, recebida a contestação, o presidente do tribunal designará imediatamente relator, o qual, se houver necessidade de ouvir testemunhas ou de proceder a quaisquer diligências, providenciará para que tudo se realize com a maior brevidade, submetendo, por fim, a contestação ao parecer do tribunal, na primeira sessão. Quinto, se o tribunal julgar procedente a contestação, o presidente providenciará a designação de novo vogal ou suplente. Sexto, em falta de indicação pelos sindicatos de nomes para representantes das respectivas categorias profissionais e econômicas nas juntas de conciliação e julgamento ou nas localidades onde não existirem sindicatos, serão esses representantes livremente designados pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, observados os requisitos exigidos para o exercício da função. Artigo 663. A investidura dos vogais das juntas e seus suplentes é de 3 anos, podendo, entretanto, ser dispensado a pedido aquele que tiver servido sem interrupção durante metade desse período. Parágrafo 1º. Na hipótese da dispensa do vogal a que alude este artigo, assim como nos casos de impedimento, morte ou renúncia, sua substituição far-se-á pelo suplente, mediante convocação do presidente da junta. Segundo, na falta do suplente, por impedimento, morte ou renúncia, serão designados novo vogal e o respectivo suplente, dentre os nomes constantes das listas a que se refere o artigo 662, servindo os designados até o fim do período. Artigo 664. Os vogais das juntas e seus suplentes tomam posse perante o presidente da junta em que tem de funcionar. Artigo 665. Enquanto durar sua investidura, gozam os vogais das juntas e seus suplentes das prerrogativas asseguradas aos jurados. Artigo 666. Por audiência a que comparecerem, até o máximo de 20 por mês, os vogais das juntas e seus suplentes perceberão a gratificação fixada em lei. Artigo 667. São prerrogativas dos vogais das juntas, além das referidas no artigo 665, alínea A, tomar parte nas reuniões do tribunal a que pertençam. B. Aconselhar as partes à conciliação. C. Votar no julgamento dos feitos e nas matérias de ordem interna do tribunal submetidas às suas deliberações. D. Pedir vista dos processos pelo prazo de 24 horas. E. Formular por intermédio do presidente aos litigantes, testemunhas e peritos as perguntas que quiserem fazer para esclarecimento do caso.